Glória a Deus. Agora pega a sua Bíblia aí. Livro de Esther, capítulo de número 2. Deus vai falar com você. Você acredita nisso? Esther capítulo 2, verso 21 a 23. Na medida em que você encontrar, você pode se colocar em pé. Como é de costume nosso, estaremos fazendo esta leitura. Esther, capítulo de número 2, versículo 21 a 23. Esther fica depois de Neemias. Neemias fica depois de Esdras, para ajudar aí a vocês a encontrar. É sempre bom lembrar, irmãos, que no início da Bíblia tem uma coisa chamada índice. E o índice é para ajudar a encontrar os livros da Bíblia. Então, se você ainda tem dificuldades, vá no índice e você encontrará. Amém? Estou te dando uma dica suave para você encontrar mais rápido, tá bom? Em nome de Jesus. Esther capítulo 2, verso 21 a 23 diz o seguinte: Naqueles dias, estando Mordecai, ou em outras traduções, Mardoqueu, sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato. Ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Eu queria que você repetisse a última parte do versículo de número 23. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Vamos melhorar isso? No 3. 1, 2, 3. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Ok, não se aceite, coloque sua Bíblia no banco, vira para esse crente que está do seu lado. E diz para ele assim, diz para ela, dá aquele sorriso clássico que você tem. Ninguém mais tem um sorriso como o seu. Seu sorriso é único. Diga para ele, diga para ela, o que você faz para Deus é registrado em seu livro. Se ele entendeu, vai dar glória a Deus misturado com aleluia. Vamos orar? Pai, nós te adoramos neste lugar, porque a tua presença é real em nosso meio. O Senhor está aqui, eu posso sentir teu cheiro, o perfume suave de Yeshua, essa fragrância da eternidade exala sobre esse ambiente. Senhor, ministra agora a tua palavra, fala aos nossos corações, queremos ouvi-lo, porque eu creio que desse altar serão liberados chaves que mudarão rotas, que alterarão destinos para a glória do teu nome. É com temor e tremor que quero cumprir essa missão e peço inspiração, graça, poder, revelação, para que aquilo que me foi dado no secreto possa ser compartilhado agora à tua igreja. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode se assentar, mas pode continuar dando glória ao nome de Jesus. Aleluia. Amados, eu confesso que ficaria aqui 3 horas ministrando sobre esses pequenos 3 versículos, porque tem muita coisa a oferecer da parte de Deus. Contudo, eu preciso ter horário, então eu vou me restringir a dizer parte daquilo que Deus ministrou ao meu coração. Lembrando que nós estamos num mês de uma série de mensagens que tem por título Os Sonhos de Deus. Pela manhã tive a oportunidade de ministrar parte deste livro, falando um pouco sobre a festa de Purim, que era uma festa clássica, ainda é
para o povo judeu, e foi exatamente nesse período em que essa festa se estabeleceu, e eu dei alguns detalhes sobre isso. E à noite, agora, eu quero falar um pouco sobre alguns episódios que ocorreram sobre a vida de dois personagens importantes que estão inseridos neste livro. Primeiro, Radassa, que foi chamada, após se tornar rainha, Esther, do qual o livro é atribuído. Mas tem um outro personagem tão importante quanto, que também citarei, seu primo, Mardoqueu ou Mordecai. Eu vou falar um pouco sobre a vida deles e o que girou no entorno da vida desses dois grandes personagens. E para isso, eu preciso que você entenda em que momento isso aconteceu. Vamos lembrar que, historicamente, o maior império, segundo a Bíblia, de todos os tempos, a Babilônia, caiu. E na medida em que a Babilônia caiu, a partir do reinado de Belsazar, filho de Nabucodonosor, o Império Persa se une ao Império da Média, tornando-se o Império Medo-Persa, e se ascendeu naquele momento histórico. Nesse contexto, o rei dito é o rei Assuero, ou alguns historiadores chegam a acreditar que era o rei Xerxes I. Mas, como a gente não tem convicção disso, é algo que alguns historiadores trazem para nós como informação. Nesse período, a Pérsia se tornou um dos grandes impérios de todos os tempos. Aliás, para título de informação, muitos acreditam que a crucificação era algo criado pelo Império Romano, e não foi. A crucificação foi criada pelo Império Persa. Os romanos adotaram esse estilo de morte, mas não foram eles que criaram. Foram os persas que criaram essa maneira de matar seus opositores. Outra coisa importante que a gente precisa ressaltar aqui é que nesse período da ascensão da Pérsia, foi um período que o próprio Deus havia usado alguns profetas para profetizar. O capítulo 45, verso 1 do livro do profeta Isaías, Deus usa o profeta para dizer que ele levantaria o seu ungido, a Ciro. Ciro foi o primeiro rei da Pérsia. Aliás, foi ele quem, junto com o seu exército, destruiu toda a Babilônia e tomou para si essa autoridade de ser o maior império daquele tempo. Isso denota que Deus é Senhor da história. Aqui já era motivo de dar glória. Porque por mais que observemos absurdos, e muitas vezes a gente não entende por que Deus não intervém em certos absurdos, no entanto, nós cremos que Deus nunca perde o controle. Ele sempre está na frente. Quando a gente vem com fubá, Deus já está com a polenta pronta. Enquanto eu estou pensando algo, Deus já fez. Enquanto eu estou aqui no presente pensando no futuro, Deus já está no futuro preparando tudo para que quando eu chegue lá, Ele possa ser glorificado. Era a hora do glória a Deus, era a hora do glória a Deus. Então Deus, Ele é Senhor da história. E nesse período, boa parte daqueles que foram exilados voltam para sua cidade natal. Mas nem todos. Alguns permaneceram em outras províncias, e o caso aqui de Esther e Mardoqueu é um exemplo. Eles não voltaram para a cidade de Jerusalém, nem para Israel. Eles permaneceram em lugares aqui, na cidadela de Suzã, que hoje alguns historiadores chegam a dizer que era o Irã atual. Então, foi mais ou menos nesse lugar em que eles permaneceram. Só para você entender um pouco da história. Mas vamos lá. O capítulo 1, a Bíblia diz que o rei Assuero, ele se levanta para mostrar a sua glória. E ele convida alguns príncipes, alguns ministros, pessoas importantes de seu tempo, e ele dá um banquete. Segundo a história, ele era
senhor de 127 províncias. Eu não sei se você tem dimensão do que isto significa, mas a Bíblia diz que é da Índia à Etiópia. Então era uma extensão gigantesca e ele dominava tudo isso. E elas eram subdivididas por províncias. O que significa províncias? Lugares que ainda permaneceram com a sua cultura, com a sua liderança, mas eram dominados pelo Império Persa. Está claro até aqui? Então ele chama alguns líderes para mostrar a sua glória. E ele dá um banquete para isso. E durante alguns dias ele revela o quanto ele tinha de poder em suas mãos. Era comum um imperador querer mostrar o que era, o que tinha. Ele assim o faz, sendo um homem do seu tempo. Após isso, ele dá um outro banquete. Agora não mais para os príncipes, mas para a sua população. A Bíblia diz que durante 7 dias teve comida e bebida à vontade. Imagina você ser convidado para um banquete que você não vai pagar nada durante 7 dias, comendo e bebendo, carne saindo pelo ouvido, de tanta coisa. E crente, então, calcula, meu Deus, é derrame na certa. Ai, meu Deus, infelizmente é assim, a gente sabe disso. Aliás, eu não sei se eu digo infelizmente ou felizmente, porque para mim comer é maravilhoso, mas enfim. Mas vamos lá. E ele faz o mesmo, ele chama a população exatamente para mostrar a sua glória, mas também na intenção de mostrar, olha, não se rebele contra o império, porque isso pode ser prejudicial a vocês. E nessa festa, geralmente era comum que o rei convidasse a rainha como um ato solene para apresentar à população essa liturgia, como é até os dias de hoje. Todo o poder executivo tem essa missão de convidar a primeira-dama a toda uma liturgia nesse aspecto. Naquele tempo não era diferente. Ele convida a rainha Vasti ou Vasti para estar com ele lá no seu palácio, só que a Bíblia diz que ela nega esse pedido. Eu não sei se naquele dia ela estava de TPM, eu não sei se naquele dia ela tinha vivido alguma experiência traumática, mas ela tomou uma decisão equivocada. E qual foi? Ela não deu ouvidos ao chamado do rei. E isso ficou um tanto quanto ruim para a imagem do rei, tendo em vista que um dos seus conselheiros, ele tinha 7, dentre eles Memucã, talvez o principal deles, disse: rei, você precisa colocar outra pessoa no lugar dela. Porque imagina, se a rainha fez isso diante da população, todas as mulheres se acharão no direito de fazer o mesmo. A rainha precisa ser o exemplo. Então ela não poderia ter tomado tal atitude. E por causa desse conselho, o rei disse: então faça o quê? Memucã então toma a palavra novamente, fala: faça uma espécie de concurso e convide as mulheres de toda a cidadela, de todas as províncias, e aquela que lhe agradar aos olhos, você coloca ela como a nova rainha do Império Persa. E ele atendeu esse pedido e assim o fez. Nesse momento, um homem chamado Mardoqueu, ao saber que haveria um concurso na cidadela, ele então vê com Radassa, sua prima, tendo em vista que Radassa não tinha seus pais, porque havia falecido. Mardoqueu cuidou dela como uma filha, porque ele era sobrinho do pai dela, e ele viu uma excelente oportunidade de Radassa participar desse concurso, e ele investe nela. Certamente ele percebeu aquilo que o rei havia percebido, sua beleza, então ele viu que havia uma grande possibilidade dela se tornar, pelo menos, uma das finalistas. E ele orientou ela e ela aceitou o desafio. Mas ele deu uma orientação importante que ela carregou num período da história, de que ela não deveria revelar a sua cidadania. Ela não poderia dizer que era judia. E ela obedeceu essa orientação e foi. Bom, eu vou encurtar porque é muita coisa, né? Mas o fato é que essas mulheres que participaram do concurso, elas ficaram um período de 1 ano, porque era assim que a cultura orientava.
um eunuco que tomava conta das mulheres do rei, chamado Regai, ele ficou responsável de tratar essas mulheres no período de 1 ano. Então elas iam receber tudo aquilo que a Pérsia podia oferecer para deixar as mulheres tinindo. Era banho de algas, era perfumes dos mais variados, enfim, tudo aquilo que tinha dentro da proposta cosmética do tempo. Imagina a mulherada sendo cuidada 1 ano inteiro no ofuror da Pérsia. Tudo aquilo que era de bom e podia ser oferecido, era oferecido nesse espaço. E aí passou-se 1 ano e começou o momento de convidar essas mulheres a estarem com o rei, e aí através de uma decisão pessoal do rei, ele escolheria uma delas. Vou encurtar. A Bíblia diz que ele viu algumas, não lhe chamou a atenção. Mas quando Esther foi chamada, meu Deus do céu, aquele cara olhou para ela e ficou de queixo caído. Tipo eu, quando eu vi Gorete pela primeira vez. Aleluia. Meu Deus do céu, ele olhou e percebeu que a beleza dela não era só estética, havia uma beleza que ia além da estética, porque quem é bonito por dentro revela a lindeza por fora. E ele olhou que ela não era só alguém que tinha um rostinho bonitinho, era uma mulher diferenciada. E a Bíblia diz que o concurso acabou por ali, porque quando ele viu Esther, ele disse: essa pode tirar todas elas, porque Esther será aquela que se assentará ao meu lado como rainha da cidadela de Suzã. Uma mulher judia, certamente vivia num lugar muito simples, comia de uma comida restrita. Agora ela está no palácio, vestindo as melhores roupas, tendo o melhor, dormindo nas melhores camas que a Pérsia podia oferecer, estando num palácio específico para a rainha. Deus honrou a vida de Radassa. É a hora do glória a Deus. Deixa eu te explicar uma coisa: o nosso Deus jamais é imparcial ao problema alheio. Deus está sempre olhando o que a gente passa, e em tempo oportuno Ele vai dar uma virada de chave. É a hora do glória a Deus aí. Aleluia. Senti que agora você levantou, né? Meu Deus. Aleluia. Então vira para esse crente que está do seu lado, fala assim: Deus vai virar a chave. Eita glória. Aleluia. Eu fico a pensar, Anderson, o coração de Mardoqueu. Tipo, um pai, uma mãe simples, que trabalhou boa parte da sua vida para sustentar alguém e dar o melhor a esse alguém. Usando como exemplo hoje famílias simples, eu conheço algumas delas. Uma mãe que vendeu sacolé para pagar a faculdade do seu filho. Imagina o coração de Mardoqueu. Imagina como ele estava se sentindo. Eu não tenho dúvida de que ele estava transbordando alegria diante desse feito. E aí entra no capítulo 2, no verso 21 a 23. Porque passado alguns tempos, a Bíblia diz que 2 homens que eram da guarda conspiraram contra o rei Assuero. Mardoqueu, por alguma razão, estava ali, ouvindo essa conspiração. E ele então fez com que Esther tomasse conhecimento de que 2 homens estavam armando uma arapuca para matar o rei Assuero. Fizeram uma sindicância, fizeram uma observação, perceberam que era fato, e esses 2 homens foram enforcados. E a Bíblia diz que este feito foi registrado no livro das crônicas do rei Assuero. Por quê? Porque tradicionalmente todo o bem que era feito em favor do rei e toda a sua história era registrada em livros para que as futuras gerações tomassem conhecimento da história. Tanto é que hoje estamos falando sobre algo que foi registrado naquele tempo. Por causa dessa conspiração,
Assuero levanta um amalequita, a Bíblia diz Agagita, que é da descendência de Agag, rei dos amalequitas. Aí em 1 Samuel capítulo 15 você encontra essa história. Lembra da ordem que Samuel havia dado a Saul, dizendo, mata os amalequitas, inclusive o rei? Ele matou os amalequitas, mas não matou o rei. E foi ali a última chance que Deus havia dado a Saul, mas não vou falar sobre isso, só para você entender que esse rei Agag, rei dos amalequitas, este homem chamado Ramã, era descendente dele. Então, um amalequita, que era um dos arqui-inimigos de Israel, agora é levantado como uma espécie de primeiro-ministro da cidadela de Suzã. O homem foi honrado pelo rei Assuero, e ele recebe, além da autoridade político-militar, ele também recebe uma autoridade religiosa, tendo em vista que todas as pessoas que passassem por Ramã precisavam se dobrar, se render e o adorar. Enquanto ele passava pelas cidades, muitos adoravam a ele, no entanto, Mardoqueu não se prostrava. E por que ele não se prostrava? Porque Mardoqueu, assim como eu e você, só se rende a um Deus, só adora a um Deus, não adora homens, ainda que eles recebam status de divindade por outros, mas nós só adoramos ao grande El Shaddai. E por causa disso, o que aconteceu? Esse homem Ramã ficou enfurecido. Ele aqueceu o seu furor 7, 12, 15 vezes mais. E a Bíblia diz que ele intentou no seu coração matar Mardoqueu e todo o seu povo. No capítulo 3, a Bíblia diz que quando Ramã incentiva o rei a fazer um decreto para que se matasse todos os judeus no dia 13 do ano do 10º, ou seja, no mês de Adar, o último ano segundo o calendário judaico. Isso começou no mês de Nissan, que é o primeiro mês no calendário hebraico. A Bíblia diz que lança sortes. A gente não sabe exatamente o que isso significa, irmãos. Ainda é um mistério para muitos intérpretes da Bíblia. Mas era algo comum que acontecia na Pérsia, inclusive aconteceu no Novo Testamento, quando Pedro lança sorte e cai em Matias. Lembram disso? Ele ficou no lugar de Judas Iscariotes. Nós não sabemos bem como isso funcionava, mas era comum naquele tempo. O fato é que lançar sorte, a palavra sorte era purim. E eles faziam isso para decidir sobre alguma coisa. Alguém está entendendo até aqui? Estou me fazendo claro? Amém, gente? Vocês estão conseguindo entender? Vocês vão sair aqui com quase o livro de Esté inteiro na mente, em nome de Jesus. Eles lançavam sorte. E qual era a intenção? Eu tenho uma decisão importante. Então o que eu faço? Eu lanço sorte para saber o que vou decidir. Nesse episódio, o lançar sorte na vida de Ramã era para saber em que momento ele mataria Mardoqueu e ia dizimar todo o povo judeu espalhado em todas as províncias do império. Está claro até aqui? E quando isso ia acontecer? No dia 13 do mês de Adar, que era o último mês do calendário judaico. Isso começou em Nissan, ou seja, um ano Ramã preparando, alimentando agonia, angústia no coração dos judeus. Quando eles estabeleceram um decreto, e eles tomaram conhecimento disso, eu digo, os judeus, a Bíblia diz que Mardoqueu rasga suas vestes, lança cinzas sobre a sua cabeça, e coloca um pano de saco como um ato de humilhação. Ele pede para que essa informação chegasse a Esté. Esté recebe a informação e aí Esté tem uma ideia muito inspiradora. Esté fala, volta para Mardoqueu e diga que tanto ele quanto o povo precisa estar jejuando 3 dias e 3 noites. Porque enquanto vocês jejuam do lado de fora, eu dentro do palácio também vou entrar nessa guerra. Aqui eu aprendo algo extraordinário, irmão. Tem coisa que a gente vence no jejum. Tem coisa que a gente vence na oração.
Às vezes você quer usar argumento e teu argumento não vai conseguir resolver. Mas quando o teu joelho cria calo, quando as tuas lágrimas tocam o chão, quando você deixa de comer para se santificar ao Senhor, os céus se movimentam ao nosso favor. Lembra de Josafá? O povo querendo ir, falando, não, a ordem é jejuar. Jejuaram 3 dias e 3 noites, nem a mão na espada eles colocaram, porque Deus pelejou a sua guerra. Esther falou, eu vou tomar coragem e vou me apresentar ao rei. Você não entendeu o perigo que era isso? Porque a tradição dizia que você só podia ir na presença do rei, qualquer um, na presença do rei, inclusive a rainha, por 2 situações e não perder sua cabeça. A primeira, ser chamado por ele. E segundo, se você aparecer de forma aleatória e ele não estendesse o seu cetro para você colocar a ponta do dedo, você seria morta. Mulher corajosa, hein? Pensa numa mulher de coragem, é Esther. Mas enquanto ela estava orando, Deus estava se movimentando. Eita glória! Enquanto ela estava jejuando, Deus estava movimentando. Enquanto ela estava com a cara no chão, Deus estava dando ordens a arcanjos, querubins, serafins. Ele estava dizendo, vai, faz, porque algo vai acontecer. Irmão, se tem uma coisa que mexe com o céu, é uma igreja que ora, é uma igreja que jejua. Se é para Jesus, você pode aplaudir melhor. Se é para Jesus, você pode aplaudir melhor. Pensa no negócio que mexe com o céu. O dia que o crente souber disso, vai sair de discussões fúteis e vai colocar seu joelho no chão para ver se Deus não vai movimentar. Oh, se vai! Oh, se vai! Ah, meu Deus do céu! Não tem porta fechada para quem jejua. Não tem maldição que ataca para quem jejua. Quem jejua e ora tem proteção de Deus. Está debaixo da sombra do Onipotente. Oh, meu Deus! Eita glória! Deixa eu continuar, senão vira vigília. E aí o que acontece? A Bíblia diz, Tati, depois de 3 dias e 3 noites, Esther toma coragem. Por quê? Porque a coragem não veio dela, veio de Deus. O apóstolo Paulo falou para Timóteo, Deus não deu a você um espírito de covardia. Oh, meu Deus do céu! Esther chega na presença do rei. Eu imagino que alguns disseram, não faça isso, não faça isso, vai perder sua cabeça. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, Golias se torna não. Aleluia! Oh, meu Deus do céu! Quando ela chega na presença do rei, irmã Mercedes, a Bíblia diz que o rei olha para aquela mulher que já há algum tempo não chamava ela para sua presença. E quando ele olhou, ele ficou bocó, porque homem apaixonado fica bocó. É verdade. A Bíblia diz que ele estendeu o cetro para ela. Oh, meu Deus, ela toca a ponta do seu dedo na ponta do cedro. E o rei diz uma coisa que só um homem apaixonado, Luciano, é capaz de fazer. Pede-me o que queres, até a metade do meu reino eu te darei. Oh, meu Deus do céu. Oh, Jesus do céu. Irmão, quando a mulher quer, ela sabe. Mulher tem um toque especial que sabe conduzir. E quando a mulher sabe, então, meu amigo, o homem pensa que manda. É o cabeça, segundo a Bíblia, mas a mulher diz que é o pescoço, movimenta para onde quer. Aceita que dói menos. Eu já aceitei. Aleluia. Não é, Luiz? Mais fácil. Amém, Eliton? Aleluia. Falou um amém triste, a beça, mas tudo bem. Irmão, pensa numa mulher sábia. A Bíblia diz em Provérbio 14:1, a mulher sábia edifica a sua casa. Ela não foi precipitada no pedido. Porque ela chegou diante do rei e falou assim, ó rei, vive eternamente.
se tenho eu achado graça diante de ti. Irmãos, até a lábia da mulher é diferente. Não tenta não, querido. Vai perder, Wagner. Se Débora falar que você vai se tornar flamenguista, não tem jeito, varão. Uma hora isso vai acontecer. Aleluia. E eu estou orando por ela. Enfim. O rei disse, é só pedir. Olha o que ela fez. Não se precipitou, um passo de cada vez. Não deixou ser guiada pela ansiedade. Ela disse, meu rei, se tenho eu achado graça diante de ti, eu vou fazer um banquete e te convido, junto com Ramã, para participar desse banquete comigo. Uau! Que mulher extraordinária! Oh, meu Deus! A Bíblia diz que ela preparou o banquete, porque a mulher sabe pegar a gente em tudo, até no estômago. Provavelmente ela falou, faça aquilo que o rei gosta, mas coloca no tempero que ele aprecia. Ela deu as ordens e certamente as mulheres fez de acordo. A Bíblia diz que está lá, ó, Assuero se alimentando, Ramã feliz da vida, porque além de primeiro-ministro agora está sentado no palácio da rainha, desfrutando desse banquete. E aí o rei novamente chega para ela, ó minha rainha, pede-me o que tu queres, até metade do meu reino eu te darei. Sabe o que Esther faz? Pede? Não, espera. Próximo passo, pensado detalhadamente. Ela disse, amanhã eu vou fazer outro banquete. Vem o senhor e Ramã, amanhã eu digo o que eu quero. Irmãos, imagina Ramã saindo dali, igual pinto no lixo, feliz da vida. O inimigo falando assim, está dando tudo certo para mim. Eu estou prevalecendo contra eles. Olha como é que eu estou. Eu seguro o anel do imperador. Eu comi junto com a rainha no palácio dela. Olha o prestígio, olha o respeito, olha como eles me admiram. A Bíblia diz que ele foi para casa saltando, feliz. Ao chegar lá, ele comenta com a sua esposa sobre isso. E aí tem um mas, um porém, um entretanto. Ele disse, mas tem um cara que é pedra no meu sapato. O nome dele é Mardoqueu. E ele insiste em não se curvar diante de mim. A Bíblia não diz que em Provérbios 14:1 a mulher sábia edifica a sua casa? Mas e a tola? Aquela mulher deu um conselho equivocado para o seu marido. Porque ele havia dito que ele foi convidado novamente para comer lá no palácio da rainha. E ela disse, amanhã, quando você for para lá, prepara uma forca. E enquanto você estiver entrando no palácio, avisa ao rei que Mardoqueu será enforcado nessa forca. Ideia da mulher. Se a mulher também não for sábia, ela destrói tudo. Tudo. A Bíblia diz que Ramã aceitou a proposta. O que aconteceu? Nessa madrugada, o rei teve insônia. Deus não deixou o rei Assuero dormir. E em face da sua insônia, o que ele faz? Ele pega o livro das crônicas. E ele então começa a ler. E dentre algumas histórias registradas ali, dentre elas estava a história que Mardoqueu conseguiu identificar uma conspiração contra ele. Quando ele terminou de ler, ele pergunta a alguns dos seus servos, o que eu fiz de benefício para esse homem? O que eu fiz para ajudá-lo? Um dos servos disse, meu rei, o senhor não fez nada. Ele propôs no seu coração honrar Mardoqueu, mas ele não tinha ideia do que fazer. O dia estava amanhecendo, a forca estava sendo preparada, Ramã estava saindo da sua casa até a presença do rei. Quando ele chega na presença do rei, antes de Ramã tomar a palavra, o rei diz, Ramã, eu senti no coração de honrar alguém.
mas eu não tenho ideia do que fazer. Hoje eu não estou criativo. A Bíblia diz que Ramã colocou os seus desejos e sonhos mais profundos, porque ele falou assim: só pode ser eu essa pessoa. Está tudo dando certo, tudo da maneira que eu imaginei. Hoje vai ser o meu dia. O dia de eu ser honrado de forma plena pelo rei, e ainda vou ver Mardoqueu enforcado. Hoje é meu dia. E aí ele começa então a dizer: rei, eu tenho uma ideia sensacional. O rei: estou te ouvindo. Faz o seguinte: pega esse cara e coloca as tuas vestes reais sobre os ombros dele. Só isso? Não. Pega o melhor cavalo do teu Aras. O Aras é por minha conta, não está lá não. É uma versão Rafael atualizada. E coloca ele assentado nesse cavalo. Acabou? Não. Pega a tua coroa, coloca na cabeça dele. Acabou? Não. Pega o maior príncipe que tu tem, a maior autoridade abaixo de ti, para que ele segure no cabresto, empurre pela cidadela de Suzã, gritando: assim se faz ao homem, cuja honra o rei se agrada. Segura o glória. Economiza, você vai precisar. É isso, é isso. Irmãos, eu penso que Ramã já estava se vendo em cima do cavalo, que Ramã já estava sentindo a coroa na sua cabeça, que já estava sentindo as vestes nos seus ombros, que já estava ouvindo a voz do maior príncipe dizendo: assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. Quando ele terminou, o rei falou: é isso que eu vou fazer. Eu imagino o Ramã se preparando. Oh meu Deus, é hoje. Aí o rei fala assim: chama Mardoqueu, porque é ele. Eu disse que tu ia precisar economizar no glória. Segura. A Bíblia diz que Mardoqueu estava onde? Na porta do rei, com cinzas sobre a sua cabeça, vestindo pano de saco e sua roupa rasgada, num ato de humilhação, orando, clamando a Deus. E Deus estava no céu ouvindo a oração de Mardoqueu. Enquanto o inimigo estava tocando fole, enquanto o inimigo estava achando que estava ganhando, Deus estava preparando um outro cenário, Deus estava preparando um outro ambiente, Deus estava preparando uma outra situação. Aleluia! Oh glória! Se é para Jesus, você pode melhorar essa salva de palmas aí. Segura porque tem mais. Pegaram Mardoqueu. Oh meu Deus do céu. Eu imagino, irmão Geronídio, eu imagino o rei falando: faz a barba desse homem aí, corta o cabelo dele, dá um banho nele, coloca o melhor perfume da Pérsia, porque quem vai ser honrado é Mardoqueu. Eu fico todo arrepiado. Tiram Mardoqueu, que estava em cinzas. Essa história me faz lembrar aquilo que o salmista diz: ele me tirará do monturo e me fará assentar aos príncipes. Oh meu Deus do céu. Chega Mardoqueu, Valmir. Pega o Mardoqueu e coloca em cima do cavalo. Já haviam colocado as vestes reais sobre os seus ombros, colocaram a coroa sobre a sua cabeça. E aí Ramã faz a pergunta: e qual é? Qual é o príncipe que vai empurrar, que vai levar ele? Aí Assuero fala: é você. Você vai pegar no cabresto do cavalo e vai sair gritando na cidadela de Suzã: assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. Era Nabaxúria, Deca Nabaxúria. Deixa Nabaxúria. Oh meu Deus do céu. Agora Mardoqueu está sendo honrado. E está Ramã puxando: assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. Assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. Igreja Metodista em Porto Real, assim se faz a igreja cuja honra o rei se agrada.
Oh, meu Deus! Aleluia! Jesus! Meu Deus do céu! Oh, Jesus! Aleluia! Tá entendendo? Você tá entendendo? Tá entendendo? Aleluia! Acabou a história, não? Economiza na lágrima aí, economiza. Aqui, escuta essa. Mardoqueu dá uma lição incrível. Depois de ter sido honrado, ele não foi diante de Ramã e falou: tá vendo aí, meu filho? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, fez isso não. Ele sai de cima do cavalo e volta para a porta do rei. Sabe o que significa isso? Quem é exaltado por Deus não se exalta diante dos homens. Continua humilde. Continua reconhecendo que é Deus quem levanta. Ele não levanta o nariz, ele não se acha. Ele crê que é Deus que honra a vida dele. Ele não desfaz de ninguém. Ele não esculacha ninguém. Ele não se acha melhor do que ninguém. Porque ele atribui a honra, a glória, o louvor, a majestade a quem merece receber. Oh, meu Deus do céu. Mas escuta. Eu disse que precisava de tempo. Segura. Aleluia. O que acontece, irmão Elias? A Bíblia diz que está na hora do banquete. Ramã já está envergonhado. Alguém disse para ele assim: meu filho, coloca a tua viola no saco. Pega o teu banquinho e saia de fininho. Porque o caldo vai entornar para você. Ele foi para o banquete porque não tinha onde correr, porque o rei mandou ele ir. Quando ele chega no banquete, o rei novamente para Esther: pede-me o que queres, até a metade do teu reino eu te darei. Agora Esther fala. Irmãos, e tem uma coisa interessante. O que aconteceu no palácio, no pátio, melhor dizendo, Esther não tinha nem tomado conhecimento. Quando é de Deus, testifica. Quando é de Deus, chega na hora. Oh, meu Deus, ninguém... Você entendeu, não? Quando é de Deus, tudo converge para o bem. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando a mão de Deus está, Satanás não pode colocar nem cutícula. Alguém entendeu, não? Na hora que Deus bota a mão, Satanás tem que tirar sua pata do lugar. Esther disse: este homem do qual tu levantastes, Ramã, te incentivou a fazer um edito em que no dia 13 do mês de Adar, o meu povo, aí ela se revela como judia, seria morto e seus bens saqueados, porque era isso que estava no edito. O rei se assustou, porque o rei entendeu que ele foi seduzido por Ramã. Vou encurtar. A Bíblia diz que Deus, aliás, ela não fala exatamente isso, mas dá-se a entender de que Deus toca no coração de Assuero, chama Ramã e disse o seguinte: este mal que tu fizeste, a forca que tu preparaste para Mardoqueu é tua. Irmãos, presta atenção numa coisa aqui. Quer saber a qualidade do fruto? Veja a qualidade da semeadura. A Bíblia diz que quem lança semente como vento vai colher frutos de tempestade. A semente é uma, mas os frutos são mais. Cuidado com o que você anda semeando. Resultado: Ramã é enforcado. Agora o que o rei faz? Segura essa.
o rei pega o anel dele. Oh, Jesus! Que estava no dedo de Ramã. Tira do dedo de Ramã e fala: segura, Mardoqueu, porque esse anel agora é teu. Oh, Jesus! Mardoqueu sai do lixo para o luxo. Mardoqueu sai da condição deplorável, desprezível, e agora é honrado, tornando-se o primeiro ministro de toda a cidadela de Suzã. Só para você entender a dimensão daquilo que Deus depositou nas suas mãos, é como Deus fez com José: tirou da condição de escravo e tornou um soberano diante de um império. Quando Deus honra com força. E aí o que aconteceu? A rainha pediu para que fosse rasgado o decreto. Só que, segundo a tradição da época, um decreto estabelecido pelo rei não podia ser revogado. O que o rei faz? Um novo decreto. E qual era? Que agora todos os judeus, no dia 13 do mês de Adar, poderiam lutar para preservar a vida e os seus bens. Resumidamente, sabe o que acontece? Todos os judeus foram vitoriosos nesse dia. Nenhum deles tiveram seus bens saqueados. Ninguém da sua família foi tocada. Sabe o que significa isso? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Sobre ti não vale encantamento, porque o que Deus abençoou não poderá ser amaldiçoado. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia! Escute isso. Estou terminando, irmão, porque eu estou empolgado. Mas eu estou terminando. A Bíblia diz que no dia 13 do mês de Adar, o povo judeu foi vitorioso. E aí o que ocorre? Eles tiveram uma inspiração. Esse dia precisa ser lembrado por toda a história. No dia 14 e no dia 15, se estabelecerá uma festa. A festa de Purim. A palavra pur, sorte. Algo que era sorte para Ramã, mas azar para os judeus, se tornou azar para Ramã e sorte para os judeus. Oh, meu Deus do céu. Sabe o que significa isso? Aqui eu termino. Deus mudou a sorte do seu povo. Aleluia. Eu pensei que o glória a Deus ia ser mais forte. Deus alterou a rota. Deus mudou o destino. Aquilo que estava decretado pelo inferno, aquilo que o cartório do inferno havia feito como certidão de óbito para os judeus, foi rasgado pelo poder de Deus. Foi alterado porque Deus mudou a sorte do seu povo. Ele recalculou a rota. Aquilo que foi estabelecido pelo inimigo foi apagado pelo dedo de Deus. E Deus construiu uma nova história. O ambiente de luto tornou-se um ambiente de alegria. O ambiente de tristeza se tornou um ambiente de felicidade. Deus mudou. Pega a Bíblia aí, Isaías 61. Eita. Pode ficar em pé, que eu quero que você leia em pé. Aqui. Tem uma unção nesse lugar. Você vai sair daqui mastigando abelha. Oh, meu Deus do céu. Aqui, pega a tua Bíblia aí. Isaías 61. A partir do primeiro versículo. Oh, meu Deus. Você entendeu que vale a pena ser fiel? Vale a pena? Vale ou não vale a pena ser fiel? Vale a pena. Tem dia de cinzas, mas também tem dia de glória. Isaías 61, verso 1.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Fala assim, o Espírito está sobre mim. Não, melhora isso, fala, o Espírito está sobre mim. Pode deixar, agora eu ligo. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Segura essa agora, Dani, segura essa agora, versículo 3, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Segura, 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 segura. Versículo 4: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão o que dantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Verso 6: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Cadê o sacerdote? Cadê? Aleluia! Aleluia! E vos chamarão ministros, ministras do nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia! Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Segura o verso 7 e termino. Em lugar da vossa vergonha. Em lugar da vossa vergonha. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, dupla honra, dupla honra. Aleluia! Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. É para glorificar, é para glorificar. É para glorificar. Aleluia. Pega na mão desse crente aí, porque essa palavra é para você. Era na baixura. Entendeu, Ivone? Aqui, assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. Aleluia. O que tu faz para ele fica registrado em seu livro. Talvez as pessoas não estejam vendo, mas ele que vê tudo, ele está percebendo. Vamos louvar ao Senhor. Eu queria que você segurasse a mão desse crente, levantasse assim. Se estiver doendo, você pode abaixar um pouquinho, não tem problema. Mas vamos adorar junto. Porque essa palavra é para a igreja. Alguém está entendendo? Essa palavra é para você. Recebe ela aí, pelo amor de Deus. Recebe ela. Aleluia. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz, não. Quando em silêncio está. Agora ele, serás sempre meu e sempre me amarás. Talvez não pararás, nem desistirás. Ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que serve. Adora ele, adora ele, adora ele.
quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio está. Diga! Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre é Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre. Oh, aleluia! Adora ele, adora ele, adora ele! Adora esse Deus! Adore! Oh, aleluia! 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 Oh! Ei! Oh, aleluia! Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus.